E aí pessoal, Alexandre aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar da PetroRio, a Prio 3. Muitos aí estão dizendo que é a bola da vez para 2026, com os investimentos no Wahoo e na recuperação lá de Peregrino, né? Então eles esperam aí que a produção aumente para 26 e como consequência a receita da empresa também. Hoje vou dar uma olhada aqui junto com vocês na PetroRio, aqui no Preço Justo. Vou fazer um pouquinho diferente hoje, a gente vai não só olhar para os números, mas vamos olhar para o relatório que foi gerado hoje aqui na plataforma para Prio 3, tá? Vamos abrir aqui. Estamos aqui na página da Prio 3, vamos scrollar um pouquinho aqui para a parte do relatório. E aqui tá, aqui é o relatório gerado com inteligência artificial. Esse relatório aqui, ele faz uma análise fundamentalista, ele olha para os nossos indicadores internos aqui da plataforma e olha também para o que está sendo falado em notícias na internet e compila tudo num relatório completo aqui para a gente. Eu vou ler ele aqui junto com vocês. Vou começar aqui pelo resumo executivo. A Prio 3 apresenta-se como uma empresa de energia com fundamentos sólidos e potencial de crescimento. Embora com riscos inerentes ao setor, a análise dos indicadores financeiros e estratégicos revela uma companhia em transição para uma fase de maior geração de caixa e potencial retorno aos acionistas. O foco em eficiência operacional, a retomada da produção em campos chaves como Peregrino e o avanço em projetos como o Wahoo são pontos fortes que sustentam a tese de investimento no longo prazo. A empresa demonstra uma rentabilidade excepcional e eficiência na utilização de seus ativos, com margem de lucros sólidas. No entanto, a análise de demonstrativos financeiros também aponta para um uso de recursos que poderiam ser melhor aproveitados em uma operação que, em sua essência, apresenta prejuízos de outras receitas. Isso aqui é como a gente fala, né? Como a gente pode ter linhas de demonstrações e o lucro não vier direto das operações, acaba tendo esse alerta aqui, mas não é nada preocupante, tá? Indicando a necessidade de uma gestão de custos rigorosa. O endividamento da empresa, embora significativo, parece estar em processo de gerenciamento com projeções de início de pagamento de dividendos a partir de 2026, sinalizando uma maior maturidade financeira. Em suma, a Prio 3 oferece um perfil atrativo para investidores de longo prazo, que buscam exposição ao setor de energia com potencial de valorização, desde que estejam cientes dos riscos associados à volatilidade do preço do petróleo e aos possíveis desafios operacionais. Então aqui a gente vê, né, que a Prio 3 está anunciando aí pagamentos de dividendos, um projeto, né, de estruturação de pagamentos de dividendos para 2026, que é uma empresa que historicamente não paga muitos dividendos, né, tem que estar com yield zero, justamente porque eles reinvestem muito na parte de operacional, de produção, de barris de petróleo, estava aí com 2 projetos grandes em andamento. E agora parece que vai começar a destravar aí um valor para dividendos também, que pode ser interessante para a renda passiva para o ano de 2026, tá? E ainda é uma empresa com alto potencial de crescimento. Então, quem busca crescimento e também um dividendo aí pontual, acho que a Prio deve entrar no radar, tá? Então vamos lá. Cenários atual e notícias relevantes. Principais notícias. A BTG Pactual projeta o início de pagamento de dividendos pela Prio em 2026, destacando estratégia de empresas em crescimento de produção, redução de custos e alocação de capital disciplinada. Retomada de produção no campo Peregrino e o desenvolvimento do campo de Wahoo são fatores chaves. A Prio SA realizou seu Investor Day apresentando atualizações estratégicas e operacionais. Os destaques incluem eficiência de custos em Peregrino, o primeiro óleo de Wahoo e a possibilidade de uma nova política de remuneração aos acionistas. A empresa mantém sua preferência no setor de óleo e gás. A cotação da Prio 3 está a 39,64, com análise indicando que o crescimento da empresa já pode estar precificado, mas com múltiplos de mercados considerados atrativos. A análise financeira detalhada. Saúde e endividamento. A Prio SA apresenta uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,18 e dívida líquida sobre PL de 0,69, indicando um nível de alavancagem considerável, mas que parece estar em processo de gerenciamento. A liquidez corrente de 2,21 e a liquidez imediata de 3,07 sugerem uma boa capacidade da empresa de honrar seus compromissos no curto prazo. Relatórios indicam uma dívida líquida de 14
bilhões, 963 milhões e 400, o que é um ponto de atenção. Mas as projeções de geração de caixa, a possibilidade de início de dividendos em 2026, sugerem que a empresa busca equilibrar o endividamento com a capacidade de retorno aos acionistas. Rentabilidade e margem, a gente vê aqui que tem um ROI bem elevado, um ROA alto, boa margem líquida, margem sobre EBITDA também bem interessante. Então aqui demonstra a capacidade da empresa de converter receita em lucros. Tá? Eu vou dar uma adiantada aqui para não ficar muito extenso, para ler lendo o relatório aqui. Vou ler um pouco mais rápido, tá? Que observe-se um ligeiro decréscimo nos lucros e receitas nos períodos analisados, que pode indicar uma fase de estabilização e ajustes operacionais. No entanto, as projeções de aumento de produção para os próximos anos, com Yahoo alcançando o primeiro óleo e otimização de Peregrino, indicam um potencial de crescimento futuro. Comparativo com pares do setor. Os múltiplos financeiros da Prio, com PL de 3,53 e EV/EBITDA de 6,49, parecem competitivos quando comparados a empresas do setor de energia, que frequentemente operam com múltiplos mais elevados devido à natureza dos ativos e investimentos de longo prazo. A empresa demonstra um PL atrativo de 5,75 em algumas análises. Inclusive está até abaixo agora, tá? Deixa eu olhar a PL, eu acho que está em 3, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Está em 3,53. Valuation e preço justo. Aqui a gente tem análise de alguns modelos aqui da plataforma, né? A gente tem um preço justo aqui no Graham de 85, com um upside de 114%, bem considerável. Tem upside também no fluxo de caixa de 167%. E todas as estratégias aqui, se vocês escutarem um barulho de trovoada, é aqui, tá caindo o mundo aqui. Peço desculpas. E se a gente vê as outras análises, a gente vê também que passou com bastante eficiência em praticamente todos os nossos modelos aqui, tanto que é uma empresa que está com um score bem alto aqui na plataforma, de 88 pontos, tá? Eu vou dar uma avançada aqui também no relatório, vamos para as partes de riscos, tá? Principais riscos: volatilidade do preço do petróleo. Assim como toda empresa de energia que depende aí do petróleo, isso aqui é o que pode impactar, né? Por mais que possa produzir mais, se o barril de petróleo despencar, a receita da Prio deve despencar e a cotação deve se ajustar também, né? Mas também quando o petróleo retomar para um valor de costume, também costuma ter uma explosão nesse tipo de ativo. Então elas são cíclicas, né? E depende muito aí do preço da commodity, que no caso aqui é o petróleo. A receita e lucratividade da Prio são diretamente impactados pelas flutuações do preço do Brent, principal commodity do setor. Riscos operacionais: possíveis paralisações em campos de produção, desafios em licenciamento e aumento do custo de extração, podendo afetar a produção e resultados. Endividamento: embora gerenciado, o nível de dívida da empresa exige atenção contínua e monitoramento da capacidade de pagamento. Execução de projetos: o sucesso dos projetos de expansão e otimização como Yahoo e Peregrino dependem da execução eficiente e dentro do cronograma. Então esse aqui também é um outro risco que pode se ter, né? Se não se concretizar as expectativas de produção para Yahoo e Peregrino, pode acabar impactando aí nos resultados da empresa, né? E vamos para as principais oportunidades. Potencial de valorização: diversos modelos de valuation indicam um preço justo significativamente superior ao preço atual, com expressivo upside. A retomada, a crescimento da produção. A retomada e expansão da produção em campos como Peregrino e o início da operação Yahoo prometem aumentar o volume de petróleo extraído. Eficiência operacional: a estratégia de redução de custos e otimização de processos em campos maduros pode aumentar as margens de lucro. Retornos aos acionistas: projeções indicam o início do pagamento de dividendos a partir de 2026, o que pode atrair investidores focados em renda. Comparativamente ao setor e ao seu potencial, os múltiplos da Prio podem apresentar uma oportunidade de entrada. Conclusão: a Prio 3 demonstra um forte potencial de investimento para o longo prazo, alicerçado em uma estratégia clara de crescimento de produção, eficiência operacional e, futuramente, retorno de capital aos acionistas. Os indicadores de rentabilidade são notáveis e os modelos de valuation sugerem uma subavaliação considerável da empresa no mercado atual. A transição para uma fase de maior geração de caixa, com a entrada em operações de novos campos e as otimizações dos existentes, é um fator chave a ser observado. No entanto, é fundamental que o investidor esteja ciente dos riscos inerentes ao setor de óleo e gás, como volatilidade dos preços das commodities e dos desafios operacionais. A gestão do endividamento e a execução bem-sucedida dos projetos em andamento serão cruciais para a concretização do potencial de valorização. Então, aqui em resumo, o que vai ditar o futuro da Prio para 2026, se vai se concretizar aí
que a Prio realmente vai ser a bola da vez em 2026, é principalmente o preço do Brent, né, do petróleo aí, que não pode cair muito, e o sucesso aí do campo do Yahoo e da revitalização ali do Peregrino, né? Acho que esses são os principais pontos chaves aí de sucesso ou não, tá? Mas em resumo, é uma empresa que está bem barata, né? Se a gente considerar que PL e PVP dela é uma empresa que está bem barata, tem um retorno sobre o capital aí bem expressivo, é uma empresa que tem muita margem em Graham, fluxo de caixa contado, tem pouquíssimos alertas aqui e tem um potencial gigante aí para 2026, tá? Até para quem está buscando futuramente ganhar alguns dividendos, a tendência é que conforme esses investimentos aí que ela estava fazendo diminuam, ela acabe conseguindo gerar aí um fluxo de caixa para pagar os dividendos aos acionistas. É a perspectiva não, é a que o mercado está esperando, né, para o ano que vem. Se a gente for olhar aqui a análise técnica, a gente vai ver aqui que está com preço justo de R$ 41,98. Ela rodou essa análise hoje, tá? 9/12. Então está com preço justo ajustado aqui de R$ 41,98. Preço atual está R$ 39,76. Então tem uma margem aqui até R$ 51,50 e R$ 34,99 projetada pela IA. Lembrando que isso aqui é sempre esperando nos próximos 30 dias, tá? Aproximado aí. Enfim, em resumo, a análise da Prio é essa. Eu não tenho Prio na minha carteira, mas é porque eu já tenho Petrobras, então eu não quis me expor ainda mais em petróleo. Mas estou pensando aí, talvez colocar aí uma partezinha na minha carteira em Prio 3, tá? Principalmente na expectativa aí de crescimento. Seria a parte da minha carteira aí voltada para crescimento. Porque a minha carteira ela é dividida entre crescimento e pagamento de dividendos, tá? Ela é misturada, ela não foca em uma estratégia só. Mas, enfim, gente, esse aqui foi o relatório da plataforma. Prio 3 é uma excelente empresa, tem uma perspectiva muito boa para 2026. E no mais, sigam aí o canal, continuem acompanhando, cadastrem-se aí no Preço Justo, cliquem aqui para ativar notificações se vocês se interessarem em receber relatórios da Prio quando tiver qualquer mudança em indicadores ou em fundamentos, no score, a gente notifica aqui, a plataforma notifica via e-mail, tá? Que houve alguma mudança na empresa. E é bem interessante para a gente ficar a par aí de tudo que acontece, que às vezes eu sei que é difícil a gente conseguir monitorar todos os ativos, né, de perto. Mas é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Valeu!